Fala pessoal, meu nome é Joel, esse é o primeiro vídeo desse canal e aqui eu quero compartilhar com vocês a minha trajetória, minhas experiências, meus conhecimentos que eu adquiri até aqui, mostrar para vocês tanto coisas da minha vida pessoal quanto coisas da minha carreira e que eu levo da minha vida pessoal para minha carreira e da minha carreira para minha vida pessoal, vice-versa. Então é uma coisa ali mais de rotina, de lifestyle, um bate-papo, igual eu estou fazendo aqui agora, porque se você está assistindo esse vídeo é porque a gente tem alguma coisa em comum. Eu passei por alguma coisa que você está passando agora e eu quero trazer isso para você. Mas eu também não quero só passar, mas eu quero também aprender, quero adquirir ainda mais conhecimentos, conhecer mais pessoas. Então, esse é o intuito do canal. Então, se você quer continuar acompanhando o canal, é só se inscrever, deixar o like, ativa o sininho aí para você continuar recebendo os conteúdos daqui para frente. Bom, então chega de enrolação. Vamos direto ao ponto. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês a minha experiência que eu tive com a faculdade, o que me levou a escolher uma faculdade voltada à programação e responder aquela pergunta que todo mundo faz, é se vale a pena fazer faculdade voltada para programação ou se vale a pena fazer faculdade. E já adiantando, eu só consegui definir o que eu queria realmente para minha vida, profissionalmente falando, depois que eu ingressei na faculdade. Então vamos lá. Eu nem sempre quis fazer faculdade. Isso mesmo. Quando eu tinha 17 anos, eu detestava, na minha cabeça, eu não ia fazer faculdade, não ia viver de outra coisa, eu não queria fazer faculdade. Era basicamente isso. Então, só contextualizando. Quando eu tinha 17 anos, lá em 2021, eu estava no terceiro ano do ensino médio. Então, ali 2020, 2021, eu passei a fazer as aulas online, né, as aulas remotas, e no terceiro ano eu estava voltando presencialmente para a escola. Só que todo terceiro ano é aquela chatice de vestibular, de Enem, de fazer prova, disso e aquilo, e eu detestava, isso aí era um saco para mim. Então, tipo assim, isso para mim era muito chato, me dava raiva, me estressava, igual eu falei, era chato, me dava sono. Então eu passei ali o terceiro ano do ensino médio inteiro vendo sobre redação, o que você tinha que fazer para passar numa prova, no vestibular, e isso aí eu detestava. Então no final acabou que eu fiz a inscrição para fazer essa bendita prova, o Enem, né, como todo mundo conhece. Só que eu fiz a inscrição e eu não fui. Então eu nunca fiz o Enem, não cheguei a fazer o Enem, nunca fiz depois disso, porque sinceramente isso aí era uma coisa que para mim eu não fazia sentido. E ó, antes de às vezes ter alguns comentários e alguma coisa do tipo, isso é uma opinião minha, é uma coisa minha que eu tenho comigo mesmo. Então eu não tô falando para você que você não deve fazer o Enem, que você não tem que fazer vestibular. Isso aí é uma coisa minha. Eu acho que por esse motivo aí de ter levado desse terceiro ano ali até do segundo ano as essas matérias só para realizar uma prova foi o que me deu um gatilho para mim não querer fazer faculdade, entendeu? Mas enfim, como eu falei, eu não queria fazer faculdade, mas minha mãe insistia que queria que eu fizesse. Até que eu cheguei para ela e falei que eu até ia fazer, mas eu ia fazer ou educação física ou eu ia fazer fisioterapia, que eram áreas relacionadas ao esporte, que é uma coisa que eu sempre gostei. Acabou que minha mãe não ligou porque eu falei, ela me inscreveu no processo seletivo para fazer análise e desenvolvimento de sistemas, famosa ADS, numa faculdade pública aqui da cidade. Eu fiquei puto porque eu não queria fazer análise e desenvolvimento de sistemas, mas era uma coisa que minha mãe queria que eu fizesse, porque eu sempre tive familiaridade com a tecnologia, desde criança sempre gostei bastante de jogos também, sempre gostei muito de mexer nessa parte de computador, enfim, eu não vou entrar aqui, isso aí é papo para outro vídeo. Enfim, 2022 eu tinha acabado de terminar a escola, lá para janeiro de 2022. Eu passei nesse processo seletivo, que a minha mãe tinha me inscrito para cursar ADS nessa faculdade pública. Eu fui 2 semanas e resolvi trancar, porque alguma coisa na minha cabeça falava que não fazia sentido. E eu estava estudando no período da manhã e eu tinha alguns outros responsabilidades, alguns outros compromissos. Mas de qualquer forma, eu iria fazer a faculdade, mesmo se fosse numa pública ou numa privada. Mas igual eu falei, tinha alguma coisa que não entrava na minha mente.
Então, eu saí dessa faculdade pública e fui para uma faculdade privada. E sim, eu saí de uma faculdade pública que eu não pagava absolutamente nada para ir para uma faculdade privada que eu pagava uma parcela do valor de um carro. E era isso que eu ouvia quase toda semana da minha mãe e da minha namorada, que hoje é minha noiva. Então foi aí que eu comecei a pensar, falei assim, eu já tô aqui, então vamos ir até o fim. Pensava, desde criança eu gosto de videogame, gosto de mexer em computador, então eu vou me dar bem, vai ser legal. Primeira semana tendo lógica de programação em Java, eu já não entendia nada, nada do que o professor falava, que ele estava falando lá na frente, que ele estava escrevendo na lousa, porque ele realmente estava falando em outra língua. Então foi aí que eu entendi por que todo mundo odiava Java e odeia até hoje. No começo, aí para o primeiro semestre, eu falava que eu queria ir para a área de cibersegurança, porque a programação não tinha me chamado a atenção. Mas quando eu terminei o primeiro semestre da faculdade, quando eu entrei de férias, eu tive a oportunidade de conversar com alguns conhecidos que são programadores, o famoso networking, e eu vi o que a programação proporcionou para a vida deles. Que um conseguia trabalhar de outro continente para uma empresa daqui, outro trabalhava para uma empresa daqui para uma lá de outro continente, poder aquisitivo, então tudo isso aí me chamou bastante atenção. Foi aí então que depois de ter esse contato com esses programadores, minha cabeça deu uma virada de chave e eu comecei a estudar ali nas minhas férias a programação. Então de manhã eu era estagiário em uma informática, das 8 às meio-dia, eu recebia ali menos de meio salário mínimo, mas para mim já estava muito bom. E na parte da tarde eu estudava ali das 2, 1h30 da tarde até as 6 horas da noite ou até mais, eu estava dedicado ali a estudar, a aprender a programação. E quanto mais eu estudava, mais eu via que eu não sabia nada, porque eu queria construir sites, sistemas, ver as coisas funcionando, e isso aí começou a me desafiar. Eu sou uma pessoa que eu adoro desafios, então se eu comecei um negócio, eu vou até o final. Quando isso aí estava me desafiando de um jeito que eu falei, não, é isso aí que eu quero para minha vida, foi quando eu decidi que minha missão profissional era ser programador, então eu coloquei isso na minha cabeça e eu não tirei até hoje. Então eu voltei para a faculdade no segundo semestre, depois das férias, e com um conhecimento muito além, muito maior do que eu tinha de quando eu iniciei, né? E era um intervalo pouco de tempo de um semestre para o outro, e isso eu já tinha saído, por exemplo, daqui para cá, basicamente. E foi quando eu tive minha primeira oportunidade de conseguir um estágio realmente na área que eu gostaria de estar, numa empresa de desenvolvimento de software aqui da cidade. Eu ainda tinha 18 anos e estava no primeiro ano da minha faculdade. Nesse estágio, eu passei a receber mais do que o dobro do que eu recebia quando eu trabalhava na informática, mas, como muitos pensam, eu não fui direto para a área de desenvolvimento de software, por mais que a empresa seja de desenvolvimento de software, ela tem outras áreas. Então, eu fui para a área de suporte. Eu consegui, com 4 meses de estágio, já ser efetivado como analista de suporte. Então, ali eu aprendi muito sobre banco de dados, aprendi muito sobre tanto as relações interpessoais quanto as relações com os próprios clientes também. Então foi uma área que eu aprendi bastante coisa que eu não teria aprendido se eu tivesse ido para a área de desenvolvimento primeiro. Agora, voltando ali para o âmbito da faculdade, durante esses 2 anos e meio de faculdade, eu tive bastante oportunidade, tive a oportunidade de fazer networking, tive a oportunidade de melhorar minhas habilidades técnicas, minhas habilidades pessoais, de explorar novas áreas, novos conhecimentos, conhecer pessoas novas. Então, eu tive muitas oportunidades com a faculdade em si. Mas, apesar disso, eu nunca deixei de estudar no meu tempo livre. Então, eu acordava mais cedo antes do trabalho para estudar, eu aproveitava meu horário de almoço para estudar também. Aí vocês me perguntam: Joel, eu preciso correr por fora, eu preciso estudar por fora, só a faculdade não vai me transformar em um profissional, programador, o que seja. Não, a faculdade não vai te transformar em um profissional, só de você sair lá com o diploma, você não vai virar um programador, não vai virar, sei lá, um médico já direto também, ou pode ser que sim, não sei. Mas voltando aqui para nossa área, só a faculdade
ela não vai te dar o conhecimento e a bagagem necessária que você precisa para se tornar um programador. Mas a faculdade é um ponto-chave, igual ela foi para mim, porque eu só consegui decidir o que eu realmente queria ser profissionalmente falando depois que eu ingressei na faculdade. Então, ela foi fundamental para mim conseguir decidir o que eu realmente queria para minha carreira. Então, se você tem vontade de fazer uma faculdade, faça, aproveita. É, então, se você tem então, se você tem vontade de fazer uma faculdade, faça, aproveita, inicia uma. Se você não gostar, você faz outra. Se você não gostar das duas, você pode parar. Então, não tem nada te travando, te brecando. Eu que era contra a faculdade, hoje eu sou um dos maiores apoiadores do ensino acadêmico, né? Não só pelo que a faculdade fez para mim, mas como outras pessoas também, alguns relatos de outras pessoas também. Então, pelo amor de Deus, de dar ouvido para esses mini coaches, esses coaches aí de internet que falam para vocês não fazer faculdade, porque isso é tudo papo de vendedor de curso. Agora, respondendo aquela pergunta do início, que se a faculdade vale a pena. Sim, na minha opinião, a faculdade vale a pena, mas não com a ideia que só ela vai te tornar um profissional completo. Ela vale a pena porque, assim como eu, ela pode ser o ponto de partida que você está precisando para definir o que você quer para sua carreira, para dar um upgrade na sua carreira ou outras coisas. A faculdade ela é importante, mas o que você faz fora dela é o que vai te diferenciar. O conhecimento adquirido fora das aulas, o networking, a dedicação aos estudos, tudo isso combinado com o ensino acadêmico é o que vai tornar a experiência ali completa e vai ser um diferencial, assim como foi para mim e para minha carreira. Enfim, se você está com dúvida, eu recomendo você experimentar, você iniciar uma faculdade, ver se você realmente vai gostar. Tem várias aí que vocês podem pesquisar, tanto instituição quanto próprio curso. Então, experimenta. Como vocês viram, minha história, por exemplo, começou cheia de incertezas. Eu não queria começar uma faculdade, mas hoje ela foi essencial para mim estar onde eu estou hoje. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para vocês não perderem o próximo vídeo. E comentem aí o que vocês acham, a opinião de vocês sobre a faculdade. Se vocês estão com alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos. E podem me chamar também no Instagram, me sigam aí nas redes sociais que vão estar aí na descrição do vídeo, beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.